Aleluia. Nesse mesmo clima de adoração, eu quero te convidar. Eu sei que você já adorou. Eu sei que você já sentiu a presença do Espírito Santo aí na sua casa. Mas eu quero te convidar a entrar em um nível mais profundo de adoração. Eu quero te convidar a começar a honrar a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar nesse momento a pedir que Ele ministre ao seu coração. Comece a pedir ao Espírito Santo para que Ele fale contigo. Você começa a entoar um novo cântico agora. Começa a mudar a atmosfera da sua casa. Dentro de você habita o maior poder do mundo. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Senhor, neste momento, nós queremos honrar a pessoa do Espírito Santo. E nós queremos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ti. Nós entendemos, Senhor, que não é por nós, não é pelas nossas habilidades, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas é a Tua presença em nós, é a Tua graça em nós, é o Teu poder em nós, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Espírito Santo, começa a ministrar a cada coração agora. Começa a tornar esse coração em uma terra fértil, um ambiente propício para que a palavra do Senhor possa frutificar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está lá no livro de Jeremias 33:3. Mas eu quero te enfatizar uma coisa. Não é nada novo. Na verdade, eu vinha reafirmar aquilo que muitas pessoas já estão falando sobre os princípios do Senhor, que nós precisamos estabelecer todos os dias um altar novo de adoração ao Senhor. Nós precisamos ler a palavra, mas não para avaliar as pessoas, é para avaliar nós mesmos. Se essa palavra que eu leio não serve para me transformar, o que essa palavra tem feito? Como é que você quer ser um agente de transformação se essa palavra em você não tem gerado frutos? E esse fruto que eu estou falando não são os dons. Eu estou falando do fruto do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, no versículo 3, capítulo 33, uma passagem extremamente conhecida. Diz bem assim: invoca-me e eu te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que não sabes. Nós usamos muito esse versículo. Nós trazemos à existência esse versículo, querido. Declaramos esse versículo diariamente em nossas orações. Declaramos com toda a força e autoridade. Mas por que que nós clamamos e muitas vezes não vivemos as respostas de Deus? Se Ele está falando que se eu clamar, Ele vai me responder. E não vai responder aquilo que você acha, aquilo que você tão somente tem pedido, mas vai responder coisas grandes e firmes, inacessíveis, que você ainda não sabe. Deus, Ele quer nos responder. Ele anseia para nos responder. A palavra de Deus respalda que Ele quer responder o clamor do seu povo. Mas existe uma forma certa para que esse clamor seja ouvido. E um dos significados da palavra clamor é um grito por socorro. E quantas vezes você tem clamado por socorro e parece que o socorro não vem? Como
Se a palavra de Deus diz em Efésios 1:3 a seguir, que toda sorte de bênção Ele já nos deu, já está nas regiões celestiais, todas, não é algumas, é todas. Tudo que eu e você precisa já está lá. Só que o clamor é a ponte, o clamor é a resposta, o clamor é o que vira a chave, o clamor é a ponte, é o acesso, é o que liga. Eu e você é a ponte que liga o mundo espiritual e o mundo natural. Sabe o que acontece? Quando Deus criou o mundo, Ele falou, haja, e tudo houve. Você conhece, as crianças conhecem. Somente o homem, Deus colocou as suas mãos e o fez e soprou nele o fôlego de vida. Você está entendendo como tem poder em suas palavras? E como pode de uma fonte sair água doce e amarga? Como pode o seu falar ser espiritual e carnal ao mesmo tempo? Como? Se eu entendo que eu sirvo um Deus vivo, poderoso, que não só é um bom Pai, mas é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fogo consumidor, a própria justiça, o próprio poder. Às vezes a gente só lembra do Abba Pai, mas Ele é a própria justiça. E existe um meio certo de fazer as coisas. Existe um meio correto. E esse meio não é da forma que eu e você queremos. É da forma dele. Sempre foi assim. Nós poderíamos falar várias citações. Sempre foi assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, sempre foi assim, querido. Existe uma forma correta. Ele ouve, Ele responde, mas existe a maneira certa de eu fazer o meu clamor. E às vezes a gente negligenciamos muito. As pessoas falam de uma forma natural. Oração é simplesmente falar com Deus. Eu quero te falar uma coisa: oração é um estilo de vida. Oração é o prazer de estar na presença. Oração não é um peso. Por que as pessoas não conseguem entrar no seu quarto e fechar a sua porta e ficar meia hora sem falar nada, só sendo ministrado pelo Espírito Santo? Porque ela não tem o que falar. Ela não tem prazer na presença. Ela não tem mais prazer na presença, em ficar ali só sendo ministrada pelo Espírito Santo, sem pedir nada. Porque quando ela chega diante de Deus, ela só pede. Ela só pede. Ela só pede. Ela só quer. Ela não se preocupa mais com o que Deus quer. E o que Deus quer fica em segundo, terceiro, quarto plano, querido. E existe. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. E é necessário que aqueles que se aproximem dele creia que ele existe e que ele é galardoador. Então, sem fé eu não consigo acessar a presença de Deus. Sem santidade eu não consigo acessar a presença de Deus. E o que é ser santo? É abrir mão daquilo que te dá prazer, mas que não agrada a Deus. Então, quando eu decido viver uma vida rompendo em fé, em me santificando, lendo a palavra de Deus, abrindo mão daquilo que me agrada, para viver aquilo que agrada a Deus, eu estou honrando a Deus, e o meu clamor passa a ser ouvido, porque agora eu começo a ter uma consciência espiritual, e eu não só oro mais a Deus pedindo aquilo que eu quero. Eu agora tenho prazer na palavra de Deus. Eu vou buscar conhecer a Deus, porque a palavra do Senhor, querido, ela tem tudo que eu e você precisa. Jeremias primeiro fala: Deus é fiel para velar pela sua palavra.
Por quê? Porque ele se esqueceu? Não. É porque você precisa se lembrar das promessas que ele tem para mim e para a sua vida. E quando você lembra dessas promessas, você começa a orar, você começa a declarar, e ali em você é vivificado o espírito de fé. Você começa a trazer à existência aquela promessa, porque o Senhor prometeu, Deus. E o Senhor diz em tua palavra que tu não és filho do homem para que minta, e o Senhor não é homem para que se arrependa. E você começa a gerar em você um espírito de fé. É esse tipo de clamor que Deus responde. Um clamor baseado naquilo que Ele é, respaldado na palavra dEle, da maneira dEle. O problema é que nós chegamos diante de Deus e queremos orar da maneira que queremos, da minha forma. Eu presto o culto ao Senhor, do meu jeito. A adoração tem que ser aquele louvor que toca a minha alma. E a forma de falar tem que ser aquela forma. Querido, deixa eu te falar. O Senhor, Ele te conhece. A palavra nem vê a sua boca, Ele já sabe. O que Deus quer ouvir de você é um coração contrito, aquebrantado, disposto a renunciar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Lá em Levítico 10, você pode ler na sua casa, anotar. Vai contar uma história muito interessante de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. Eles já sabiam a maneira correta de oferecer sacrifício ao Senhor. Existia uma forma, e a forma era a forma de Deus, da maneira de Deus, o jeito que Ele quer o sacrifício. E ali eles resolvem oferecer do jeito deles, e traz fogo estranho e acende diante do Senhor. O que acontece com eles? São mortos pelo mesmo fogo que eu e você gostamos de sentir. O fogo de Deus, querido, pode gerar morte em mim e em você. E a palavra de Deus diz, nesse mesmo capítulo, no versículo 3, que eles desonraram a presença do Senhor. Quantas vezes eu e você desonramos o Espírito Santo em nós? Sabemos como temos que fazer, mas escolhemos fazer da maneira mais rápida, da maneira mais cômoda, da maneira que me agrada. O seu servir não é a sua maneira, o seu servir é da maneira de Deus. A sua oração é da forma dele, a sua adoração é da forma dele. Aralabashori andaralabas, ariandaralabashou. Por falta de temor à presença de Deus, por falta de reverência à sua presença, tem gerado morte em nossas vidas. Eles foram mortos, queridos, porque negligenciaram a forma correta de oferecer o sacrifício diante do Senhor. Talvez você olhe e fala: nossa, que palavra dura. Verdade. A verdade, essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade. Não é do meu jeito. O sacrifício é da forma dele, para que o fogo arda continuamente sobre o altar. Deixa eu te falar uma coisa: sem renúncia não há unção, sem unção não despedaça o jugo. Aralabashori andaralabas. Engraçado, nós queremos servir a Jesus, nós queremos caminhar nas pegadas dele, mas nós não queremos ser rejeitados, não queremos passar por momentos de angústia, não queremos passar pelo Getsemane. Deus não poupou o seu único filho. Você quer ser poupado? Eu quero ser poupada. Você só vai ser quem você é pelas marcas que você carrega e pelos obstáculos que você superou. Não há desistência, querido, para quem está
os olhos no autor e consumador da nossa fé. Eu quero gerar em você um espírito de temor à presença de Deus. Todas as vezes que você pegar a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro, é a palavra de Deus. É Deus falando com você. Se isso não é suficiente para gerar em você o temor, o que será, querido? Tu és a habitação do Deus vivo. E Ele te pede um sacrifício diante do altar, mas não do jeito que eu quero. Não é pelo caminho mais curto. Não é pela forma mais cômoda. Dói mesmo. O caminho da cruz, da prensa, do azeite é doloroso, mas gera resultado. Jesus, ele, quando estava no Getsemane, você já suou sangue? Você chegou a esse nível na sua renúncia? Então nós estamos no lucro. Para com isso. Jesus, ele foi o verbo que se fez carne, para mostrar para mim e para você que tudo é possível ao que crê. Se você fazer da presença de Deus a sua habitação, você não vai ficar paralisado. As suas emoções não vai te paralisar. As crises de ansiedade não vai te paralisar. Você é a resposta que a sua família precisa. Continue a clamar, querido, mas clame da maneira correta. Clame trazendo a existência. Tu és a ponte que vai trazer as sortes de bênção para a sua família. Tu és a resposta para muitas pessoas. Nós somos as cartas vivas de Cristo. E o que as pessoas têm lido em nós? A inconstância. A inconstância. Começamos, não terminamos. A insegurança, a oscilação. Deixa eu te falar, se você está cansado, descansa. Se você está cansado, reduz o ritmo, mas não pare. Não recue. Faça do Senhor a sua morada. Se revista do Senhor e do seu poder. Ele é contigo. Continue a clamar ao Senhor, mas clame pelo aquilo que Ele é. Clame trazendo à existência a palavra de Deus. Ela vai mudar a sua história. É ela que mudou a minha história. Ela é o verbo que se tornou real e habitou no nosso meio. Isso é suficiente. Jesus é suficiente. Eu quero que você, aí na sua casa, se coloque de pé. E eu quero te convidar a orar de uma maneira diferente. Cada um tem uma forma de orar, querido. Mas tem orações que são necessárias ser feitas. E eu quero que você ore com entendimento espiritual. Eu não quero que você se emocione agora. Eu não estou ministrando a sua alma. Eu estou ministrando ao seu espírito. E é a palavra de Deus. Se ela cair na sua alma, ela não vai surtir efeito. Amanhã você se esquece. Não vai lembrar nenhum capítulo. Mas se ela cair no seu espírito, ela vai explodir dentro de você como fogo. E aquilo que você precisa vai ser trago à existência. Nesse momento você se coloque de pé. E nós vamos orar declarando a verdade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não queremos mais orar por aquilo que nos convém, de uma forma que nos deixe confortáveis. Não é isso que queremos para as nossas vidas, Espírito Santo.
Mas nesse momento, Senhor, nós entendemos que tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. E nós somos a ponte que vai trazer isso a se materializar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre cada lar agora, uma consciência espiritual. Eles não vão mais te adorar, eles não vão mais clamar ao Senhor da maneira que convém a eles, mas eles vão adorar. Ele vai começar agora, Senhor, a perguntar ao seu Espírito: Espírito Santo, como o Senhor quer que eu te adore? O que o Senhor quer ouvir dos meus lábios? Qual é a forma que o Senhor quer que eu me expresse agora em adoração, Senhor? Eles vão começar agora a declarar a vida de Deus, a palavra de Deus sobre os lares deles agora. Nós não queremos ser, Senhor, como Nadab e Abiú, que mesmo sabendo a maneira correta de oferecer sacrifício, escolheram fazer da maneira errada. Escolheram fazer, negligenciaram, desonraram a presença de Deus. Embriagados, satisfazendo a sua carne. Não, Senhor. Nós queremos honrar a presença do Espírito Santo em nós. E queremos que o Senhor seja honrado em nós e através de nós. Abençoa os teus filhos, Senhor. Visite cada lar agora com a tua glória, com o teu poder, com a tua presença. Eu declaro sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento humano. A paz do Senhor, a presença do Espírito Santo. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E Ele entra agora na sua casa, trazendo à existência aquilo que você precisa. Toca, Senhor, neste homem, nessa mulher. Toca, Senhor, nesse jovem, nesse adolescente. Que eles possam viver os planos do Senhor. Que entre em nós agora o temor por sentir a Tua presença. Nós não queremos negligenciar o Teu Espírito em nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar. Oh Deus, estar na tua presença não é um peso, não é um fardo, mas é um prazer, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Deus abençoe, queridos. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que você possa pegar essa palavra e que essa palavra possa ministrar tremendamente ao seu coração. Que a paz do Senhor possa reinar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus.